Para minha nora, eu era apenas a solteirona patética que meu filho teve o azar de ter como mãe. No dia do casamento, ela me isolou na mesa mais afastada do salão, me apresentou como um caso de pena e garantiu que todos soubessem que nem o pai do próprio filho me quis. Foi quando um desconhecido misterioso se sentou ao meu lado e sussurrou: "Finja que você está comigo." Naquele momento, eu não sabia que a humilhação que sentia seria a porta para a vingança mais deliciosa que eu jamais poderia imaginar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou quando Miguel, meu único filho, anunciou seu noivado com Camila. Ele estava radiante e eu tentei compartilhar sua alegria, mesmo quando vi o olhar de avaliação que ela me lançou em nosso primeiro encontro. Um olhar que dizia claramente: "Então você é aquela que foi abandonada grávida." Naquela noite, enquanto preparava o jantar para conhecer Camila oficialmente, eu me esforcei ao máximo. Arrumei meu pequeno apartamento, cozinhei os pratos favoritos de Miguel, até comprei flores para a mesa. Queria mostrar a Camila que, mesmo sem um marido, eu havia construído um lar acolhedor para meu filho. "Esta é sua mãe?" Foi a primeira coisa que ela disse ao entrar, olhando ao redor com um meio sorriso. Pensei que fosse mais... Não sei. Você parece tão jovem para ter um filho de 28 anos. Tive Miguel com 19, respondi, tentando interpretar como um elogio o que soou como uma acusação. "Ah, sim, Miguel comentou que você era praticamente uma adolescente quando foi abandonada", ela disse como quem menciona o clima. "Deve ter sido tão difícil, pobrezinha." Miguel pareceu não notar a crueldade nas palavras dela, ou talvez já estivesse tão apaixonado que escolhia não ver. Durante todo o jantar, Camila fez perguntas que eram pequenas flechas envenenadas. "E nunca pensou em se casar novamente? Deve ser tão solitário." "Miguel me contou que você trabalhava como secretária. Não teve oportunidade de estudar, imagino?" "Esta casa é aconchegante, pequena, mas aconchegante." Cada comentário era entregue com um sorriso que não alcançava seus olhos, enquanto Miguel permanecia cego, interpretando cada alfinetada como genuíno interesse. Nos meses seguintes, descobri que Camila vinha de uma família tradicional e abastada, que via minha condição de mãe solo como uma mácula no currículo do futuro genro. Para eles, eu era um embaraço a ser tolerado, jamais verdadeiramente aceito. Quando os preparativos do casamento começaram, fui sistematicamente excluída. Minhas sugestões eram educadamente ignoradas, minhas ofertas de ajuda delicadamente recusadas. "Não se preocupe com nada", dizia Beatriz, a mãe de Camila, com aquele mesmo sorriso condescendente da filha. "Sabemos como deve ser difícil para você, com seus recursos limitados. Queremos um casamento à altura da nossa família." A implicação era clara. Eu não pertencia àquele mundo, e qualquer contribuição minha seria inadequada. O golpe final veio na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio. Camila estava mostrando a disposição das mesas quando Miguel perguntou onde eu ficaria sentada. "Ah, coloquei sua mãe na mesa 15. Ela respondeu casualmente. "Achei que seria mais confortável para ela ficar com outras pessoas. Você sabe, solteiras como ela." Olhei para o mapa e vi que a mesa 15 era a mais distante do centro, praticamente escondida perto da entrada dos banheiros. "Não seria melhor minha mãe ficar na mesa principal?" Miguel questionou timidamente. Camila riu como se ele tivesse contado uma piada. "Querido, a mesa principal é só para casais. Seria estranho ter sua mãe sozinha lá. Ela ficaria deslocada nas fotos." Miguel hesitou por um momento, seus olhos encontrando os meus. Senti uma pontada de esperança de que, finalmente, ele veria além do charme de Camila e notaria a crueldade. Mas então, ele apenas assentiu e mudou de assunto. Naquela noite, chorei sozinha no meu quarto, como não fazia desde que o pai de Miguel desapareceu da minha vida há 28 anos. Não pelo desprezo de Camila, mas pela dor de ver meu filho escolher não me defender. No dia do casamento, vesti o melhor vestido que pude comprar. Um modelo azul marinho simples, mas elegante.
Fiz meu cabelo, maquiagem, coloquei meu único conjunto de joias boas. Não daria a Camila o prazer de me ver abatida. A cerimônia foi lindíssima, tenho que admitir. Ao ver Miguel no altar, tão bonito e feliz, engoli minhas mágoas. No final das contas, tudo o que eu sempre quis foi a felicidade dele, mesmo que isso significasse me submeter às humilhações de Camila. Foi na recepção que tudo desmoronou. Ao chegar no luxuoso salão de festas, fui recebida por uma das madrinhas de Camila, que me conduziu até a famigerada mesa 15. Aqui está sua mesa, senhora, ela disse, mal escondendo um sorrisinho. Camila achou que você ficaria mais à vontade aqui, longe da agitação. Sentei-me e observei meus companheiros de mesa. Um tio-avô de Camila com claros problemas de audição, uma prima distante com seu bebê chorão e um casal de adolescentes que passaram a noite inteira grudados em seus celulares. Ninguém se deu ao trabalho de puxar conversa comigo. Do meu canto isolado, podia ver Camila circulando entre os convidados como uma rainha. Ocasionalmente, ela olhava na minha direção e sussurrava algo para algum convidado, seguido por risadinhas disfarçadas. Não era difícil adivinhar quem era o assunto. O auge da humilhação veio quando Camila pegou o microfone para agradecer aos presentes. E claro, não podemos esquecer da mãe do Miguel, ela disse, apontando para mim no meu canto distante. Ana, que criou Miguel sozinha depois que o pai o abandonou, uma verdadeira guerreira. Sua voz estava carregada de falsa admiração. Sempre tão ocupada, trabalhando para sustentá-lo, que nunca teve tempo para encontrar outro amor. Ou talvez... Ela fez uma pausa dramática. Nenhum homem tenha querido assumir uma mulher com filho. O salão inteiro se virou para olhar para mim. Alguns convidados pareciam constrangidos, outros curiosos, outros ainda com aquele olhar de pena que eu tanto detestava. Senti meu rosto queimar enquanto tentava manter a compostura, forçando um sorriso que ameaçava se despedaçar a qualquer momento. Vi Miguel olhando desconfortável, mas mais uma vez ele não disse nada. Apenas sorriu nervosamente, como se tudo não passasse de uma brincadeira de mau gosto. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Depois de 28 anos colocando as necessidades do meu filho acima das minhas próprias, sacrificando relacionamentos, oportunidades de carreira, até mesmo minha dignidade em alguns momentos, me vi completamente só. A pessoa por quem eu havia dado tudo estava permitindo que eu fosse humilhada publicamente, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Estava prestes a pegar minha bolsa e sair discretamente quando senti alguém puxar a cadeira vazia ao meu lado. Olhei para cima e vi um homem de aproximadamente 45 anos, alto, bem vestido, com um rosto marcado por linhas de expressão que sugeriam tanto risos quanto preocupações. "Finja que está comigo", ele sussurrou, sentando-se como se nos conhecêssemos há anos. Seu perfume era sutil, mas distinto, algo masculino com notas de sândalo. Pisquei confusa, sem entender o que estava acontecendo. "Meu nome é Daniel", ele continuou, sua voz baixa, mas confiante. "Vi o que acabou de acontecer e ninguém merece ser tratado assim, especialmente não a mãe do noivo." "Você nem me conhece", respondi, ainda desconfiada, mas intrigada. Ele sorriu, um sorriso que chegava aos olhos, algo raro naquele ambiente de falsidades. Não preciso conhecer alguém para reconhecer uma injustiça. Além disso, seria uma honra ser visto como acompanhante da mulher mais elegante desta festa. Algo na maneira como ele falou, com tanta sinceridade, me fez baixar minhas defesas. Olhei ao redor e notei vários olhares curiosos em nossa direção, inclusive o de Camila, que parecia genuinamente surpresa. "Por que você está fazendo isso?" perguntei, ainda incapaz de acreditar que um estranho estivesse disposto a me ajudar. Daniel deu de ombros, um gesto casual que contrastava com a intensidade de seu olhar. "Digamos que tenho uma aversão particular a pessoas que usam sua posição para humilhar os outros. E além disso..." Ele fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para mais perto. "Seria uma deliciosa reviravolta, não acha?" Senti um sorriso começando a se formar em meus lábios. Um sorriso genuíno,
O primeiro da noite. E qual é o plano exatamente? Primeiro, ele disse, enchendo 2 taças de champanhe de uma garrafa que havia trazido consigo. Vamos dar a eles algo para realmente falar. Ele me ofereceu uma das taças, seus olhos nunca deixando os meus. Confia em mim? Por alguma razão inexplicável, confiei. E foi assim que começou a noite que mudaria completamente o curso da minha vida. Daniel era, como descobri nos primeiros minutos de conversa, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Era também, aparentemente, conhecido por muitos convidados importantes da família de Camila, a julgar pelos acenos de reconhecimento que recebia de várias mesas. Eles estão olhando, sussurrei, notando o burburinho que começava a se espalhar pelo salão. Excelente, ele respondeu com uma piscadela. Vamos dar a eles um espetáculo que não vão esquecer. Daniel começou a agir como se fôssemos um casal de longa data. Ele me servia champanhe, inclinava-se para ouvir o que eu dizia, ria das minhas observações como se fossem as mais brilhantes que já tinha ouvido. Sua mão ocasionalmente tocava meu braço ou descansava levemente em minhas costas, gestos pequenos, mas significativos que enviavam uma mensagem clara aos observadores. Quem é ele? Ouvi uma das tias de Camila perguntar, não muito discretamente, à outra. Nunca vi Ana com ninguém antes. Pensei que ela fosse... Você sabe. Aquele é Daniel Vasconcelos. A outra respondeu com um tom de respeito inegável. Ele possui metade dos empreendimentos de luxo na Zona Sul. O que ele está fazendo com ela? O burburinho se espalhou rapidamente. Daniel Vasconcelos. O nome de repente soou familiar. Eu tinha lido sobre ele em alguma revista de negócios. Era conhecido não apenas por sua fortuna considerável, mas também por sua discrição e filantropia. E agora, para todos os efeitos, ele parecia ser meu acompanhante. Você é aquele Daniel Vasconcelos? Perguntei em voz baixa, quando tivemos um momento a sós. Ele sorriu, ligeiramente envergonhado. Culpado. Mas isso não importa agora. O que importa é que sua nora parece estar tendo um pequeno colapso nervoso. Olhei na direção que ele indicou e vi Camila claramente perturbada, sussurrando freneticamente com sua mãe enquanto ambas olhavam em nossa direção. A expressão de choque e desconforto em seu rosto perfeito foi como um bálsamo para meu orgulho ferido. E Miguel? Perguntei, procurando meu filho entre os convidados. Conversando com alguns amigos, mas notei que ele olha para cá a cada poucos minutos. Parece confuso. Não demorou muito para que Camila decidisse investigar. Ela se aproximou de nossa mesa, arrastando Miguel consigo, seu sorriso tão forçado que parecia quase doloroso. Ana! Ela exclamou, sua voz uma oitava mais aguda que o normal. Não sabia que você conhecia Daniel Vasconcelos. Daniel se levantou educadamente, mas manteve uma mão levemente apoiada nas minhas costas. Camila, parabéns pelo casamento, está tudo muito bonito. Obrigada, ela respondeu automaticamente, antes de voltar sua atenção para mim. Ana, você nunca mencionou que tinha um... amigo tão ilustre. Que surpresa maravilhosa! Havia uma acusação não dita em suas palavras, uma insinuação de que eu estava tentando roubá-la de seu grande momento. Antes que eu pudesse responder, Daniel falou. Ana e eu preferimos manter nosso relacionamento discreto. Nem todos precisam anunciar cada aspecto de sua vida pessoal ao mundo, não é mesmo? O comentário atingiu Camila como uma flecha certeira. Ela, que tinha compartilhado cada detalhe de seu relacionamento com Miguel nas redes sociais, desde o primeiro encontro até o último detalhe do casamento, parecia momentaneamente sem palavras. Claro, ela finalmente conseguiu dizer. É só que... Bem, Miguel nunca mencionou. Mãe? Miguel finalmente encontrou sua voz, parecendo genuinamente confuso. Você e Sr. Vasconcelos... Olhei para meu filho, sentindo uma mistura de amor e decepção. Algumas coisas são só minhas, Miguel, respondi suavemente. Como você bem sabe. Daniel sorriu para Miguel, estendendo a mão. Seu filho, presumo. Ana fala muito bem de você. Está orgulhosa do homem que se tornou. Miguel apertou a mão de Daniel automaticamente, ainda parecendo atordoado. Obrigado, senhor. Eu...
Não sabia que vocês se conheciam. Há muitas coisas que você não sabe sobre sua mãe, Daniel respondeu, seu tom leve, mas suas palavras carregadas de significado. Ela é uma mulher notável. Vi algo mudar nos olhos de Miguel. Um lampejo de reconhecimento, talvez de vergonha. Antes que Camila o puxasse de volta para o centro da festa, lançando-me um último olhar confuso por cima do ombro. Isso foi brilhante, sussurrei para Daniel quando ficamos novamente sozinhos. Apenas começamos, ele respondeu com um sorriso que prometia muito mais. Que tal dançarmos? Acho que a banda está tocando uma música perfeita para nós. E assim, pela primeira vez em anos, me encontrei nos braços de um homem, dançando no meio de um salão, enquanto dezenas de olhares curiosos nos seguiam. A sensação era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Todo mundo está olhando, murmurei enquanto ele me guiava com confiança pela pista de dança. Deixe que olhem, Daniel respondeu. Estão vendo o que deveriam ter visto o tempo todo. Uma mulher extraordinária que merece ser celebrada, não escondida em um canto. Enquanto dançávamos, vi o fotógrafo oficial do casamento se aproximar, claramente interessado no casal misterioso que agora dominava a pista. Se importam? Ele perguntou, erguendo a câmera. De forma alguma, Daniel respondeu, me puxando para mais perto. Afinal, momentos como este merecem ser eternizados, não é mesmo? Sorri para a câmera, sabendo que aquelas fotos estariam no álbum oficial do casamento para sempre. Um registro permanente da noite em que a solteirona patética roubou a cena com um dos homens mais cobiçados do salão. O primeiro sinal de que nossa pequena encenação estava tendo o efeito desejado veio quando, após a dança, retornamos à mesa e encontramos nossos lugares mudados. Subitamente, havíamos sido transferidos para uma mesa muito mais próxima da principal, com convidados claramente mais importantes. Com licença, disse uma das organizadoras do evento, parecendo nervosa. Houve um engano com seu lugar, senhora Ana. A senhora Camila pediu que você e o senhor Vasconcelos fossem acomodados aqui. Troquei um olhar cúmplice com Daniel. Que gentil da parte dela, respondi, permitindo que o sarcasmo colorisse levemente minhas palavras. À medida que a noite avançava, notei uma mudança sutil, mas inconfundível na atitude das pessoas em relação a mim. Os mesmos convidados que antes haviam me olhado com pena ou desdém, agora pareciam curiosos, até mesmo invejosos. As tias de Camila, que anteriormente mal tinham se dado ao trabalho de me cumprimentar, agora tentavam puxar conversa, ansiosas para descobrir mais sobre meu relacionamento com Daniel. Vocês se conhecem há quanto tempo? Perguntou uma delas, mal disfarçando sua curiosidade. O tempo suficiente, Daniel respondeu enigmaticamente. E por que nunca ouvimos falar de você antes? Perguntou outra, seu tom sugerindo que duvidava da autenticidade de nossa relação. Ana é uma mulher discreta, ele respondeu com um sorriso. Uma qualidade cada vez mais rara nos dias de hoje, não acha? Cada resposta evasiva apenas alimentava a curiosidade dos convidados, criando uma aura de mistério ao nosso redor que era infinitamente mais interessante do que a história da mãe solteira coitada que Camila tinha tentado construir. O auge da noite, no entanto, ainda estava por vir. Quando chegou o tradicional momento de jogar o buquê, Camila, visivelmente irritada por não ser mais o centro indiscutível das atenções, decidiu tentar recuperar o controle. Todas as solteiras na pista, anunciou o DJ, e Camila imediatamente se virou para mim. Ana! Ela chamou, seu tom falsamente animado. Venha, esta pode ser sua chance depois de tantos anos. Era uma armadilha, claro. Ela queria me humilhar mais uma vez, me colocando em meio a um grupo de mulheres muito mais jovens, todas ansiosas para pegar o buquê. Queria me lembrar, e a todos os presentes, do meu status de disponível e desesperada. Senti Daniel apertar levemente minha mão sob a mesa. Vá, ele sussurrou. Confie em mim. Com um nó no estômago, me levantei e caminhei até a pista, sentindo os olhares de todos. Posicionei-me discretamente no fundo do grupo, esperando que tudo terminasse rapidamente. Camila, de costas para nós, fez uma grande exibição de balanço do buquê, 1, 2, 3 vezes antes de finalmente lançá-lo por cima do ombro.
Para meu absoluto horror, o buquê voou diretamente em minha direção. Por puro reflexo, estendi as mãos e o peguei. Um silêncio momentâneo caiu sobre o salão, seguido por aplausos educados e alguns risos abafados. O rosto de Camila, quando se virou e viu o buquê em minhas mãos, era uma máscara de choque e fúria mal contida. "Parece que a sorte está ao seu lado esta noite, Ana", ela disse, sua voz estridente. Antes que eu pudesse responder, Daniel apareceu ao meu lado, como se materializado do ar. Ele pegou minha mão livre, levando-a aos lábios para um beijo delicado que enviou arrepios por minha espinha. "A sorte não tem nada a ver com isso", ele disse, sua voz projetada o suficiente para que muitos pudessem ouvir. "Algumas mulheres não precisam de sorte ou de um buquê para encontrar felicidade. Elas já possuem tudo o que um homem pode desejar: inteligência, força, graça sob pressão e uma beleza que só melhora com o tempo." Um murmúrio percorreu os convidados. Vi várias mulheres olhando para Daniel com expressões sonhadoras, enquanto seus parceiros pareciam subitamente inadequados em comparação. Camila parecia ter diminuído vários centímetros, seu brilho de rainha do baile subitamente apagado. Miguel, ao seu lado, alternava o olhar entre nós, claramente processando esta nova versão de sua mãe. Não mais a figura sacrificial e invisível que ele sempre conhecera, mas uma mulher desejável, com uma vida própria além da maternidade. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Não era apenas sobre vingança contra Camila ou sobre ensinar uma lição a Miguel. Era sobre recuperar uma parte de mim mesma que tinha sido enterrada por décadas sob o peso da responsabilidade, da luta diária, do sacrifício constante. Uma parte que tinha esquecido que existia. A mulher por trás da mãe, com desejos, sonhos e valor próprio. Enquanto caminhávamos de volta à nossa mesa, com o buquê firmemente em minhas mãos, percebi que a expressão de Camila não me dava mais a satisfação que eu esperava. Em vez disso, senti uma estranha compaixão por ela, por ser o tipo de pessoa cujo valor estava tão atrelado às aparências, à opinião dos outros, à necessidade de diminuir os outros para se sentir superior. "Está tudo bem?" Daniel perguntou, notando meu silêncio repentino. "Sim", respondi, surpreendendo a mim mesma com a verdade em minhas palavras. "Pela primeira vez em muito tempo, acho que realmente está." A noite seguiu, e com ela a transformação da mesa dos fracassados na mais animada e invejada do salão. Daniel era um conversador nato, e juntos criamos uma bolha de genuíno prazer em meio à artificialidade do evento. De vez em quando, notava Camila nos observando, seu rosto uma mistura de confusão e ressentimento. Por volta da meia-noite, quando a festa começava a dispersar, Daniel se inclinou para perto de mim. "Acho que cumprimos nosso objetivo", ele disse com um pequeno sorriso. "Acho que sim", concordei, sentindo-me estranhamente relutante em encerrar a noite. "Obrigada por tudo isso." "O prazer foi todo meu", ele respondeu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez meu coração acelerar. "Mas não precisa acabar aqui, você sabe." "O que quer dizer?" perguntei, sentindo um rubor subir pelo meu pescoço. "Há um café agradável não muito longe daqui que fica aberto até tarde", ele sugeriu. "Poderíamos continuar nossa conversa sem toda essa..." Ele gesticulou ao redor, indicando o espetáculo do casamento. Pressão social. Olhei para ele, realmente olhei, e vi não apenas o homem bonito e charmoso que tinha vindo ao meu resgate, mas alguém que parecia genuinamente interessado em mim. Não como um projeto de caridade ou uma ferramenta para sua própria diversão, mas como uma pessoa de valor. "Eu gostaria disso", respondi, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Enquanto pegávamos nossos casacos e nos dirigíamos discretamente para a saída, passamos por Camila e Miguel, que estavam se despedindo de alguns convidados. Camila olhou para nós, seus olhos se estreitando levemente. "Já indo?" ela perguntou, a falsa cordialidade de sua voz quase completamente erodida. "Sim", respondi com um sorriso sereno. "Obrigada pelo convite, Camila. Foi uma festa reveladora." "O que quer dizer com isso?" ela perguntou, sua voz mais afiada.
Daniel colocou um braço protetor ao redor da minha cintura. Acho que sua sogra quer dizer que eventos como este muitas vezes revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Ele respondeu suavemente. Não é mesmo, querida? A palavra de carinho deslizou tão naturalmente de seus lábios que quase esqueci que estávamos apenas fingindo. Miguel olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia confusão, sim, mas também algo como admiração. Mãe, ele disse, sua voz baixa. Nós precisamos conversar quando eu voltar da lua de mel. Claro, filho, respondi, abraçando-o rapidamente. Aproveite sua viagem. Enquanto nos afastávamos, ouvi Camila perguntar a Miguel em um sussurro alto. Você sabia disso? Sua mãe e Daniel Vasconcelos? Não ouvi a resposta dele, mas a pergunta em si já era uma pequena vitória. De repente, a mulher que Camila tinha tentado retratar como patética e digna de pena se tornara um mistério. Alguém sobre quem falariam muito depois que o último convidado fosse embora. Você está sorrindo, Daniel observou enquanto saíamos para a noite fresca. Estou, admiti. E isso é algo que não fazia há muito tempo. Ele me ofereceu seu braço, um gesto antiquado que me fez sorrir ainda mais. Então vamos tentar fazer isso acontecer com mais frequência, que tal? Enquanto caminhávamos sob as estrelas, senti um peso se erguer dos meus ombros. O peso de anos tentando ser invisível para não incomodar, de colocar as necessidades de todos à frente das minhas próprias, de aceitar migalhas de respeito quando merecia um banquete. A vingança tinha sido doce, sim. Mas mais doce ainda era a sensação de finalmente me permitir ser vista. Não como a mãe de alguém, não como um caso de pena, mas simplesmente como eu mesma, com todas as minhas complexidades e contradições. E pela primeira vez em décadas, eu estava ansiosa para descobrir o que o amanhã traria. O café noturno era exatamente como Daniel havia descrito. Aconchegante, com iluminação suave e mesas de madeira escura espaçadas o suficiente para permitir conversas privadas. Poucos clientes ainda ocupavam o local àquela hora da noite, principalmente outros casais que, como nós, não estavam prontos para encerrar a noite. O que vai querer? Perguntou Daniel, após nos acomodarmos em uma mesa no canto. Um cappuccino seria perfeito, respondi, ainda me sentindo como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, uma versão de mim que não conhecia, mais corajosa e livre. Enquanto ele fazia o pedido, aproveitei para observá-lo melhor. Sob a luz suave do café, notei detalhes que tinham escapado na iluminação dramática do salão de festas. As pequenas rugas nos cantos dos olhos, indicando uma vida de sorrisos genuínos. A forma como suas mãos se moviam com confiança, mas sem arrogância. A maneira como ele prestava atenção total ao garçom, tratando-o como um igual. Está me analisando? Ele perguntou com um sorriso quando voltou sua atenção para mim. Fui pega de surpresa, mas decidi ser honesta. Sim, estou tentando entender quem é Daniel Vasconcelos quando não está interpretando o papel de cavaleiro em armadura brilhante, salvando mães solitárias em casamentos hostis. Ele riu, um som rico e genuíno. Justo. Pergunte o que quiser saber. Por que você realmente me ajudou hoje? A verdade. Daniel tomou um momento para considerar minha pergunta, girando sua xícara de expresso lentamente entre as mãos. A verdade tem várias camadas. Ele começou. Vi o que estava acontecendo, como sua nora estava tentando te humilhar, como seu filho não estava te defendendo, e isso me irritou. Sempre detestei bullies, especialmente aqueles que se escondem atrás de sorrisos e boas intenções. Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo quanto revelar. Mas também vi algo em você que me intrigou antes mesmo de toda aquela cena com o microfone. O quê? Perguntei genuinamente curiosa. Dignidade, ele respondeu simplesmente. Você estava sentada naquela mesa horrível, claramente isolada e sendo alvo de fofocas, mas mantinha a cabeça erguida. Não estava se escondendo, nem implorando por atenção ou compaixão. Havia uma força tranquila em você que me fascinou. Suas palavras me pegaram desprevenida.
Durante tanto tempo, tinha me visto através das lentes que outros usavam para me julgar. A mãe solteira, a mulher que não conseguiu manter um homem, a coitada que sacrificou sua vida pessoal pelo filho. Nunca tinha considerado que alguém poderia olhar para mim e ver força, muito menos dignidade. Eu não me sentia muito digna, confessei. Me sentia humilhada e invisível. E, para ser honesta, parte de mim estava saboreando a pequena vingança de ver o rosto de Camila quando você apareceu. Depois de todas as coisas cruéis que ela disse, foi satisfatório. Isso diz mais sobre ela do que sobre você, Daniel respondeu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez estremecer levemente. Algumas pessoas só conseguem se sentir importantes diminuindo os outros. Sua nora parece ser uma dessas pessoas. Camila, suspirei, pensando na jovem que meu filho havia escolhido para compartilhar sua vida. Ela realmente parecia gostar de me fazer sentir inferior. Desde o primeiro dia, foi como se ela precisasse me colocar em uma caixinha de fracassada para se sentir segura. Pessoas inseguras frequentemente atacam o que secretamente admiram ou temem, Daniel observou. Talvez sua independência, sua força como mãe solo, seja algo que ela secretamente inveja ou teme não possuir. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Você acha que ela tem medo de não ser uma boa mãe um dia? Ou talvez tenha medo de que, se algum dia enfrentar a adversidade como você enfrentou, não terá sua força para superar. Pessoas que cresceram com tudo facilitado muitas vezes temem sua própria fragilidade. Havia uma perspicácia em suas observações que me fez olhar para ele com renovado interesse. Você parece entender muito sobre a natureza humana. No meu trabalho, você aprende a ler pessoas, ele respondeu com um pequeno sorriso. E na vida, aprende a reconhecer padrões, especialmente depois de cometer seus próprios erros. Nossos cafés chegaram, trazendo uma pausa natural na conversa. Aproveitei o momento para refletir sobre a estranheza daquela situação. Estar sentada em um café após a meia-noite com um homem que eu mal conhecia, mas que de alguma forma parecia entender partes de mim que eu mesma tinha esquecido. E você? Perguntei finalmente. Qual é a sua história? Como se tornou este empresário bem-sucedido que vem ao resgate de mulheres em casamentos? Daniel sorriu, mas havia um toque de melancolia em seus olhos. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai decidiu que uma família era muito limitante para seus grandes sonhos. Ela trabalhava em 2 empregos para me manter na escola. Nunca reclamava, nunca mostrava o quanto era difícil. Mas eu via. Seus olhos se suavizeram com a memória. Ela faleceu há 8 anos. Câncer. Um dos meus maiores arrependimentos é que ela não viveu para ver o sucesso dos meus negócios. Tudo o que fiz foi por ela, para provar que seu sacrifício valeu a pena. Tenho certeza que ela sabia, disse suavemente. Ele sorriu, um sorriso melancólico. Quanto à minha vida pessoal, casei jovem, com alguém muito parecida com sua nora, na verdade. Obcecada com status, aparências, o pacote perfeito para mostrar aos outros. Demorei para perceber que não havia substância por trás da fachada. O que aconteceu? Ela me traiu com um dos meus sócios, ele disse com uma franqueza que me surpreendeu. O interessante é que não foi a traição que acabou com o casamento. Foi perceber que nunca tínhamos realmente nos conhecido. Tínhamos vivido como atores em uma peça sobre o casal perfeito, sempre preocupados com o que os outros pensariam, nunca realmente sendo autênticos um com o outro. Aquilo tocou algo em mim. Quantas vezes eu tinha me sentido assim na casa de meus pais, nas reuniões escolares, nos eventos sociais, como uma atriz interpretando o papel da mãe solo corajosa. Como se minha vida fosse uma performance para os outros, nunca realmente vista ou compreendida em sua complexidade? Desde então, Daniel continuou, decidi que prefiro a honestidade incômoda à confortável falsidade. O que explica por que não pude ficar parado vendo o show que sua nora estava montando às suas custas. E por que estou aqui com você agora, falando sobre coisas que geralmente não compartilho no primeiro encontro? Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Se isso é um encontro, é claro. Senti um calor subir pelo meu rosto.
E se for? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Então eu diria que estou tendo o melhor primeiro encontro da minha vida. Ele respondeu com um sorriso que fez meu coração acelerar. Mesmo que as circunstâncias tenham sido não convencionais. Não convencionais é uma forma educada de dizer: ri. Quem diria que meu melhor encontro em décadas começaria com uma humilhação pública no casamento do meu filho? A vida tem um senso de humor peculiar, Daniel concordou. Às vezes, nossos momentos mais baixos nos levam aos nossos destinos mais elevados. Conversamos por horas. Sobre nossos trabalhos, livros favoritos, lugares que sonhávamos conhecer. Daniel era dono de uma incorporadora que se especializava em projetos sustentáveis, algo que ele iniciou após perceber o impacto ambiental do setor. Falei sobre meu pequeno negócio de design de interiores que comecei depois que Miguel foi para a faculdade. Como você conseguiu? Ele perguntou. Criar um filho sozinha e ainda construir um negócio? Um dia de cada vez, respondi honestamente. Não foi fácil. Houve momentos em que mal tínhamos o suficiente para comer. Momentos em que chorei sozinha depois que Miguel dormia, perguntando-me se estava fazendo a coisa certa. Mas nunca houve opção de desistir. Daniel estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos tocando levemente os meus. É isso que Camila nunca entenderá. A verdadeira força não vem de ter tudo, mas de enfrentar o nada e ainda assim construir algo significativo. A conversa fluiu tão naturalmente que nem percebemos o tempo passar até que o proprietário do café se aproximou educadamente para nos informar que estavam fechando. Nossa, disse, consultando meu relógio. Eram quase 3 da manhã. Não fico acordada até tão tarde desde... Bem, não consigo nem lembrar. Daniel também pareceu surpreso com a hora. O tempo realmente voa quando você está com alguém que faz você esquecer de olhar para o relógio. Deixamos o café e paramos na calçada, enfrentando aquele momento estranho de indecisão que segue um fim de noite agradável. O ar estava fresco, e instintivamente ajustei meu chale. Posso te levar para casa? Daniel ofereceu. Meu carro está estacionado perto do hotel. Hesitei. Por um lado era tarde e um transporte seria bem-vindo. Por outro, aceitar sua carona parecia cruzar outra linha, transformando nossa interação de uma farsa em algo potencialmente real. Mas depois de uma noite de redescobrir minha própria coragem, decidi que merecia ver onde isso poderia levar. Isso seria muito gentil, respondi finalmente. O trajeto até minha casa foi tranquilo, a conversa fluindo facilmente entre nós como se nos conhecêssemos há anos. Quando Daniel estacionou em frente ao meu pequeno sobrado, senti uma pontada de tristeza. A noite mágica estava chegando ao fim, e a realidade normal estava prestes a reassumir seu lugar. Bem, chegamos, ele disse, desligando o motor. Sim, respondi subitamente tímida. Obrigada pela carona e por tudo esta noite. Foi um prazer, ele disse, e pude ouvir a sinceridade em sua voz. Mais do que esperava, na verdade. Ficamos em silêncio por um momento, o ar dentro do carro carregado de possibilidades não ditas. Ana, Daniel começou, virando-se ligeiramente para me encarar. Gostaria de te ver novamente, não como parte de uma encenação ou vingança, mas apenas como nós mesmos. Meu coração acelerou. Depois de tantos anos dedicados exclusivamente a Miguel e ao trabalho, a ideia de permitir alguém em minha vida era simultaneamente emocionante e aterradora. Eu gostaria disso, respondi antes que o medo pudesse me deter. O sorriso que iluminou seu rosto era visível mesmo na luz tênue. Que tal jantar? Amanhã à noite? Amanhã? Por que esperar? Ele perguntou simplesmente. Por que esperar, de fato? Depois de 2 décadas, adiando minha própria felicidade, colocando tudo e todos à frente das minhas necessidades, por que deveria esperar mais um dia? Amanhã seria perfeito, concordei. Daniel saiu do carro e deu a volta para abrir minha porta. Enquanto caminhávamos até minha entrada, senti uma onda de gratidão pelo rumo inesperado que a noite havia tomado. O que começara como uma humilhação tinha se transformado em algo completamente inesperado. Então, até amanhã, ele disse quando chegamos à minha porta. Até amanhã, repeti,
sentindo-me estranhamente jovem novamente. Por um momento, pensei que ele poderia me beijar e me surpreendi desejando que o fizesse. Em vez disso, ele pegou minha mão e a levou aos lábios, um gesto que conseguia ser ao mesmo tempo antiquado e intensamente presente. Boa noite, Ana. Ele disse, sua voz baixa e suave. Boa noite, Daniel, respondi, entrando em casa com um sorriso que não conseguia conter. Quando fechei a porta atrás de mim e observei pela janela Daniel voltando ao seu carro, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa pelo amanhã. Não pelo bem de Miguel, nem pelo bem do trabalho, mas pelo meu próprio bem. Era uma sensação quase esquecida e infinitamente preciosa. Nosso jantar na noite seguinte foi o primeiro de muitos. Daniel era tudo o que eu poderia ter desejado em um parceiro. Atencioso sem ser sufocante, forte sem ser dominador, bem-sucedido sem ser arrogante. E, mais importante, ele me via. Realmente me via. Não como a mãe solteira coitada, mas como uma mulher completa, com seus próprios sonhos, desejos e talentos. Miguel e Camila retornaram da lua de mel 2 semanas depois. Para minha surpresa, meu filho me ligou no dia seguinte à sua volta, pedindo para me visitar sozinho. Quando ele chegou, parecia nervoso, quase envergonhado, uma expressão que eu não via em seu rosto desde que era adolescente. Mãe, ele começou, sentando-se no sofá da minha sala. Eu preciso te pedir desculpas. Pelo quê? Perguntei, embora tivesse uma boa ideia. Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava desconfortável. Pelo casamento, pela maneira como Camila te tratou e como eu não fiz nada a respeito. Não foi certo. Senti meu coração se expandir com amor por meu filho. Apesar de tudo, ele tinha percebido o erro, e isso significava muito para mim. Obrigada por dizer isso, respondi suavemente. Camila e eu tivemos uma longa conversa durante a lua de mel, ele continuou. Ela também quer se desculpar. Acho que ver você com Daniel a fez perceber que tinha te julgado completamente errado. Não pude deixar de sorrir com a ironia. Então foi preciso um homem rico e bem-sucedido para que ela me visse como uma pessoa digna de respeito? Miguel teve a decência de parecer envergonhado. Não foi só isso. Foi a maneira como ele falou sobre você, como ele te defendeu. Fez a gente perceber como tínhamos sido injustos. Como eu tinha sido injusto. Ele fez uma pausa, parecendo reunir coragem. Mas você e ele estão, sabe, realmente juntos? Ou foi apenas... Apenas o quê? Perguntei, uma parte de mim querendo que ele verbalizasse sua suspeita. Apenas para mostrar a Camila que ela estava errada. Uma espécie de... vingança? Considerei sua pergunta. Inicialmente sim, admiti honestamente. Quando Daniel se aproximou e sugeriu que fingíssemos estar juntos, vi uma chance de recuperar um pouco da dignidade que Camila tinha tentado me tirar. E sim, ver a expressão dela quando percebeu que sua sogra patética estava acompanhada por alguém como Daniel foi satisfatório. Miguel assentiu lentamente, processando minha honestidade. Mas o que começou como uma farsa rapidamente se transformou em algo real, continuei. Daniel e eu descobrimos que temos muito em comum, estamos nos conhecendo e é... bom, muito bom, na verdade. O rosto do meu filho se iluminou com um sorriso genuíno. Isso é ótimo, mãe. Você merece alguém especial na sua vida. Depois de tudo o que você fez por mim, tudo o que sacrificou. Não foi sacrifício, Miguel. Interrompi gentilmente. Foi uma escolha. Uma que faria novamente sem hesitar. Naquele momento, percebi que algo fundamental tinha mudado na dinâmica entre mim e meu filho. Pela primeira vez desde que ele era criança, Miguel estava me vendo não apenas como sua mãe, a pessoa cuja identidade era definida por cuidar dele, mas como uma mulher completa, com direito à sua própria felicidade. Camila gostaria de te convidar para jantar, ele acrescentou, parecendo levemente apreensivo, para se desculpar adequadamente. Considerei a oferta. Parte de mim queria recusar,
manter minha distância de alguém que tinha me tratado com tanto desprezo. Mas outra parte, a parte que tinha criado Miguel para ser compassivo e perdoador, sabia que guardar rancor só envenenaria nosso relacionamento futuro. Diga a ela que aceito o convite, respondi finalmente. Mas Daniel virá comigo. Miguel sorriu, parecendo aliviado. Claro. Na verdade, acho que ela está contando com isso. Ela quer conhecê-lo adequadamente. Aposto que sim, respondi com um pequeno sorriso irônico. A mesma Camila que me disse que mulheres de certa idade deveriam aceitar sua solidão com dignidade. Agora quer conhecer melhor meu namorado. Miguel teve a decência de parecer constrangido. Ela disse isso? Meu Deus, mãe, me desculpe. Eu não sabia que era tão ruim. Havia muito que você não via, Miguel, mas isso é passado agora. Depois que Miguel saiu, refleti sobre como a vida podia mudar tão rapidamente. Em apenas algumas semanas, tinha passado de mãe solteira relegada às sombras para uma mulher com um relacionamento florescente e um novo respeito dos que a cercavam. E tudo começou com um ato de pequena vingança que se transformou em algo muito maior e mais significativo. O jantar com Miguel e Camila foi menos desconfortável do que eu temia. Camila estava visivelmente nervosa, sem a habitual confiança arrogante. Daniel manteve um braço protetor ao meu redor durante toda a noite, um lembrete silencioso de que eu não estava mais sozinha. Ana, Camila disse em determinado momento, quando os homens estavam ocupados discutindo algo sobre vinhos. Eu realmente sinto muito pelo casamento. Meu comportamento foi imperdoável. Olhei para ela, tentando ver além da superfície polida. Por que você fez aquilo, Camila? Por que tanta crueldade? O que eu fiz para merecer isso? Ela desviou o olhar, parecendo genuinamente envergonhada. Nada. Você nunca fez nada além de me tratar com gentileza. Ela hesitou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Acho que eu sempre tive essa imagem do casamento perfeito, da família perfeita. E você? Eu não me encaixava nessa imagem, completei. A mãe solteira, a lembrança constante de que nem todas as histórias seguem o roteiro tradicional. Algo para ser escondido no canto, longe dos olhos de todos. Camila assentiu, seus olhos encontrando os meus com o que parecia ser sinceridade. Foi horrível da minha parte. Não tenho desculpas pelo que disse, pelas coisas cruéis que espalhei sobre você. Como se você ser uma mãe solo fosse algum tipo de falha moral, e não um ato de força incrível. Sabe o que é mais irônico? Perguntei. Se você tivesse simplesmente me tratado com respeito, eu nunca teria conhecido Daniel. Foi sua crueldade que, no final, me trouxe essa nova felicidade. Os olhos de Camila se arregalaram levemente com essa revelação. Vocês não se conheciam antes do casamento? Não, respondi simplesmente. Daniel me viu sozinha, ouviu as coisas terríveis que você estava dizendo e decidiu intervir. O que começou como um ato de bondade se transformou em algo mais. Ela parecia genuinamente chocada. Então vocês não estavam... Não era tudo um plano para me fazer parecer má? Ri suavemente. Camila, você não precisava de ajuda para parecer má naquela noite. Mas não era um plano. Foi simplesmente o universo trabalhando de formas misteriosas. Às vezes, nosso pior momento nos leva ao nosso melhor destino. Nos meses seguintes, meu relacionamento com Daniel floresceu, enquanto minha relação com Camila lentamente se transformou em algo mais respeitoso, se não exatamente caloroso. Miguel observava essa evolução com evidente alívio, claramente feliz por não estar mais dividido entre as duas mulheres mais importantes de sua vida. 1 ano após nos conhecermos naquele casamento, em uma tranquila manhã de domingo, Daniel me pediu em casamento durante um café da manhã na varanda de sua casa de campo. O mesmo lugar onde tínhamos feito nossa primeira trilha juntos. Você transformou minha vida, Ana, ele disse, segurando minhas mãos entre as suas. Antes de te conhecer, eu tinha sucesso, mas não tinha propósito real. Você me mostrou o que significa amar verdadeiramente alguém, não pela imagem ou pelo status, mas pelo seu coração, sua mente, sua essência. Com lágrimas nos olhos, aceitei.
Não porque precisava de um homem para completar minha vida, mas porque havia encontrado alguém que realmente me via, me valorizava e me amava exatamente como eu era. Quando anunciamos nosso noivado, a reação de Camila foi quase cômica, uma mistura de choque, inveja e uma tentativa desesperada de parecer genuinamente feliz por mim. "Que maravilha, Ana!" ela exclamou, com aquele sorriso tenso que nunca alcançava seus olhos. "Quem diria, não é? Depois de tanto tempo sozinha." "Sim, Camila", respondi serenamente. "Às vezes a vida nos surpreende. O importante é estar aberto a essas surpresas, em vez de ficar preso a julgamentos e preconceitos." Ela teve a decência de corar. Nosso casamento foi uma celebração íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. Miguel foi o padrinho de Daniel e, para minha surpresa, Camila e eu havíamos desenvolvido um relacionamento suficientemente civilizado para que sua presença não arruinasse o dia. Durante a recepção, enquanto dançávamos nossa primeira dança como marido e mulher, Daniel se inclinou e sussurrou em meu ouvido: "Lembra daquela primeira noite, quando te pedi para fingir que estava comigo?" Sorri, lembrando do momento que mudou tudo. Como poderia esquecer? Foi quando comecei a reconquistar minha dignidade. "E eu comecei a encontrar meu coração novamente", ele respondeu. Quem diria que um ato de pequena vingança contra uma nora cruel poderia levar a tanto amor? Apoiei minha cabeça em seu ombro, sentindo-me completa de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Às vezes, é preciso um momento de teatro para encontrar a verdade mais profunda. E às vezes, a melhor vingança não é apenas viver bem. É encontrar uma felicidade que você nem sabia que estava procurando. No segundo aniversário do nosso casamento, Daniel e eu decidimos dar uma festa em nossa casa, uma celebração elegante, mas acolhedora, muito diferente do espetáculo ostentoso que tinha sido o casamento de Miguel e Camila. Enquanto observava nossa sala de estar, cheia de amigos e familiares, notei Camila sentada sozinha em um canto por um momento. Miguel tinha ido buscar bebidas para eles, e ela parecia estranhamente vulnerável sem sua presença. Havia algo em seu olhar, uma mistura de admiração e talvez um pouco de arrependimento, enquanto me observava interagindo com nossos convidados. Decidi me aproximar dela, levando comigo 2 taças de champanhe. "Um brinde?" ofereci, estendendo uma taça. Camila pareceu surpresa, mas aceitou a bebida. "A que estamos brindando?" "A novos começos", respondi, "e a lições aprendidas." Ela assentiu, um sorriso genuíno substituindo sua habitual expressão cuidadosamente composta. "Lições aprendidas, com certeza." Houve um momento de silêncio confortável entre nós, algo que teria sido impensável 2 anos antes. "Sabe", Camila disse finalmente, "eu costumava pensar que sabia exatamente como a vida deveria ser. Casamento perfeito, família perfeita, casa perfeita, tudo seguindo um roteiro específico." Ela fez uma pausa, tomando um gole de champanhe. "Mas observar você e Daniel, a maneira como vocês se encontraram, como construíram algo tão real a partir das circunstâncias mais improváveis, me fez questionar muito do que eu acreditava. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos", respondi. "E ainda bem por isso", ela concluiu, surpreendendo-me com sua sinceridade. "Você e Daniel têm algo que eu e Miguel ainda estamos tentando construir. Algo autêntico, não apenas para mostrar aos outros." Foi uma confissão surpreendente vinda de Camila, e percebi que talvez ela finalmente estivesse crescendo, abandonando algumas das atitudes tóxicas que a tinham levado a me tratar tão cruelmente. "O autêntico leva tempo", disse gentilmente. "E começa quando paramos de nos preocupar com o que os outros pensam e começamos a nos concentrar no que realmente importa." Alguns meses depois daquela festa, recebi uma notícia surpreendente. Miguel e Camila estavam esperando seu primeiro filho. Apesar de nosso passado complicado, senti uma genuína alegria pela notícia. Eu seria a avó. Quando Camila me ligou pessoalmente para contar a novidade, percebi que havia uma hesitação em sua voz. "Há mais uma coisa", ela disse após compartilhar os detalhes sobre a gravidez. "Miguel e eu gostaríamos que que você fosse uma presença importante na vida do bebê.
não apenas como avó, mas como um modelo de força e resiliência. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais suave. Eu não tive isso na minha vida. Uma mulher que mostrasse que é possível enfrentar adversidades com dignidade. E se nosso bebê for uma menina, bem, quero que ela tenha referências melhores do que eu tive. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. De todas as reviravoltas que minha vida tinha dado nos últimos anos, esta talvez fosse a mais inesperada. Camila não apenas me reconhecendo como parte importante da família, mas ativamente me valorizando por qualidades que antes ela tinha desprezado. Seria uma honra, respondi, sinceramente emocionada. Quando desliguei o telefone, encontrei Daniel me observando com um sorriso. Boas notícias? Ele perguntou. As melhores, respondi. Vou ser avó. E parece que Camila finalmente entendeu que ser uma mãe solo não era minha fraqueza, era minha maior força. Daniel me abraçou por trás, apoiando o queixo em meu ombro. A vida realmente tem uma forma incrível de fechar círculos, não é? A mulher que tentou te humilhar por ser mãe solteira, agora quer que você ensine valores a seu filho. Ou filha, corrigi com um sorriso. E sim, é uma bela ironia. 6 meses depois, estava no hospital segurando minha netinha recém-nascida. Uma pequena menina que Camila e Miguel decidiram chamar de Ana em minha homenagem. Enquanto olhava para aquele rostinho perfeito, senti Daniel ao meu lado, sua presença constante e reconfortante. Ela é linda, ele sussurrou, assim como a avó. Olhei para Miguel, que observava sua filha com o mesmo olhar de amor incondicional que eu tinha sentido quando ele nasceu. Olhei para Camila, agora sem maquiagem, sem suas joias caras, apenas uma nova mãe exausta, mas radiante. E percebi que talvez o verdadeiro círculo que a vida tinha fechado não fosse sobre vingança ou justiça, mas sobre cura e renovação. Sabe, Daniel disse enquanto deixávamos o hospital naquela noite. Há 3 anos, se alguém tivesse me dito que eu estaria casado com a mulher mais incrível que já conheci e que teríamos uma netinha com o nome dela, eu teria achado impossível. A vida é cheia de impossibilidades que se tornam realidade, respondi, apertando sua mão. Especialmente quando começam com "finja que está comigo", ele acrescentou com um sorriso. Enquanto caminhávamos para o carro sob o céu estrelado, refleti sobre a extraordinária jornada que tinha me trazido até aquele momento. O que começara como um ato de pequena vingança contra uma nora cruel havia se transformado na maior bênção da minha vida. Às vezes, nossa maior dor nos leva à nossa maior alegria. Às vezes, nos momentos em que nos sentimos mais humilhados, mais vulneráveis, é quando o universo está preparando o nosso maior presente. E às vezes, quando fingimos ser quem queremos ser, descobrimos que essa pessoa estava dentro de nós o tempo todo, apenas esperando a oportunidade de emergir. A vingança tinha sido doce, sim, mas o amor, a aceitação e a realização que vieram depois foram infinitamente mais doces. E no final, a melhor vingança não foi ver Camila humilhada, mas me ver finalmente valorizada, amada e celebrada exatamente como eu sempre mereci ser. Agora, se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva e comenta abaixo. O que você achou da atitude dela? Aproveite e faça parte também da nossa comunidade e seja membro do canal para garantir vários vídeos exclusivos. Até a próxima!